lançou o trailer do 8º filme de As Lendas. E cara, o que eu posso falar desse trailer é realmente cinema, absolute cinema. Porque meus amigos, a animação tá incrível, o design dos personagens tá sensacional. E cara, a última vez que eu fiquei tão hypado pra ver um filme assim de animação como esse foi o filme de Demon Slayer ano passado. Cara, você tem noção, uma animação que nem tem aqui no Brasil tá me deixando tão hypado, mas tão hypado que dá até vontade de ir lá pro México só pra assistir essa obra, de verdade. É o quê? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Souzas e eu gostaria de fazer hoje aqui com vocês uma pequena análise do primeiro trailer do novo filme de As Lendas que tá para lançar no dia 22 de outubro desse ano, intitulado de La Venganza del Charro Negro, ou A Vingança do Charro Negro. Mas antes de começar o vídeo, peço para que você assista a minha playlist, onde eu fiz uma review de cada um dos filmes de As Lendas, caso você ainda não conheça essa franquia. Eu já quero aproveitar para você que é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho das notificações para me ajudar a trazer mais conteúdos de As Lendas aqui pro Brasil. Bem, sem mais enrolações, bora para nossa análise. O trailer simplesmente começa com o próprio Charro Negro narrando, e a primeira coisa que ele fala é: dizem por aí que o corajoso vive até que o covarde morra. Nesse meio tempo, a gente vê algumas cenas dos filmes anteriores, desde o segundo até o último filme da Lenda dos Chaneques, até o momento em que a gente escuta o Charro Negro dizendo que o Léo é o seu covarde favorito. E depois de mais algumas ceninhas ali, a gente tem uma cena inédita. E é nada mais, nada menos do que o Léo fugindo do Chupacabra e do Chaneques, ali em uma espécie de templo ou mansão abandonada, ou coisa do tipo, que eu imagino que provavelmente seja a mansão do Charro Negro. A segunda cena, então, já é um pouquinho mais complicada de se imaginar, porque a gente vê o que parece ser a sombra de um homem se formando ali em um escritório ou alguma coisa do tipo. Não se sabe se essa silhueta seria do Charro Negro ou quem sabe daquelas múmias queimadas do terceiro filme. Agora, a terceira cena nos apresenta duas pessoas montadas em dois cavalos no inframundo. Que para quem não sabe, o inframundo é a dimensão ali onde o Charro Negro leva as almas de todos aqueles que ele já fez pactos para esse mundo. Eu acredito que essas pessoas que estão montadas nesses dois cavalos é o Léo e o irmão dele. Mas agora a coisa fica um pouquinho mais estranha na próxima cena, porque a gente vê esse mesmo cavalo, em que muito provavelmente o Léo tá montado, se materializando. Ele tem ali feições ali de zumbi, meio que como se fosse um cavalo morto-vivo ou coisa do tipo. Agora, as próximas cenas são as que mais me deixaram animado para assistir esse filme. Primeiro nós vemos o Léo trancado em uma cela, onde logo em seguida aparece nem mais nem menos do que o bruxo da montanha, que para quem não sabe é o bruxo que no último filme ajudou o Léo a recuperar seus poderes, mas foi revelado no final que na verdade ele estava trabalhando pro Charro Negro o tempo todo. Ou seja, muito provavelmente ele vai ser um vilão nesse filme. Na próxima cena, então, nos é apresentado o nosso velhinho favorito dessa franquia, o Dom Andrés Super Based, se preparando para lutar, muito provavelmente contra o Charro Negro ou algum outro vilão que vai aparecer pra poder enfrentar nessa cena, porque, cara, mano, que aura absurda que ele tá farmando nessa cena, de verdade. Eu digo isso também porque o Dom Andrés é mais aquele personagem cômico que tá ali pra se meter em encrenca, mas nessa cena ele me lembrou muito ele no quinto filme da franquia, ou seja, ele vai estar bem sério nesse filme. E logo em seguida, nós então temos a primeira imagem do que parece ser o primeiro encontro do Léo com o Charro Negro. A próxima cena então nos mostra uma personagem muito importante de um dos filmes anteriores de As Lendas, e é justamente uma personagem que apareceu no quinto filme da Lenda do Charro Negro, e essa personagem é a Vidente que conversou com o Léo. Para quem não sabe, a Vidente é a personagem que mostrou pro Léo que o futuro dele estava entre duas linhas, uma boa, larga e cheia de luz, e outra linha negra, cheia de trevas. E depois da Vidente, nós vemos então mais cenas da nossa rapaziada do Léo, como por exemplo o nosso dragão hippie com bafo de planta verde, o Evaristo, que por algum motivo ele leva ali uma pasada na cabeça. E também a nossa graciosíssima garotinha indígena fantasma, a Sótil, abrindo uma janela, junto com o finado e moribunda se espatifando na janela por algum motivo.
Pode-se dizer que essas duas últimas cenas foi mais para alívio cômico mesmo. Agora, o intrigante das duas próximas cenas é que apareceram dois novos personagens inéditos que por algum motivo me lembrou bastante os pais do Léo e do Nando. Mas não tenho nenhuma certeza que talvez eles tenham alguma coligação com eles, vai saber. Tanto que depois a gente vê o Nando conversando com alguém enquanto aquela personagem nova ouvia tudo. Agora, a penúltima cena, meus amigos, quase me fez mijar nas calças, assim como o Léo no primeiro filme. Porque apareceu uma das vilões mais sádicas e cruéis de toda a franquia de As Lendas. A Nahuala apareceu na penúltima cena do trailer da pior maneira possível, já botando medo no público. E meu, olha a cara de demônio dessa bicha ruim. Pra quem ainda acha que a Cuca ou a Bruxa do 71 dá medo, meu irmão, vocês não estão ligados o quão sádica e terrível é essa bruxa aí. E agora que ela tá de volta com um design totalmente novo pro próximo filme, é capaz, até mesmo um cara feito eu, acabar dormindo com meus pais de tanto medo que eu vou ter dessa bruxa aí. Por fim, na última cena, nós vemos o Léo ao redor de algumas nuvens com raios vermelhos e uma silhueta do Tchau Negro aparecendo ali em volta. E o trailer acaba com o próprio Spectre dizendo: "Isso não é uma lenda, mas uma vingança", nos apresentando por fim a logo do filme de La Vingança del Charro Negro. E agora, uma semana depois do lançamento desse trailer, o estúdio que anima os filmes de As Lendas revelou o primeiro pôster desse filme, e nele a gente vê nitidamente ali o Léo sendo puxado pelo seu próprio reflexo no espelho. E ao redor dele, todas as lendas que o nosso protagonista enfrentou em filmes anteriores estão no inframundo, que são justamente vilões como a própria Nahuala, a Chorona, uma daquelas múmias queimadas da cidade de Guanajuato. Também teremos o Chupacabra, e ali no canto esquerdo a gente vê também os Chaneques de costas para a imagem. Não só eles, como também a sombra do próprio Charro Negro aparece logo atrás do Léo. Ou seja, muito provavelmente o estúdio tá deixando ali um novo visual do Charro Negro para um suposto trailer final, eu acredito. Onde provavelmente a gente ainda vai ver personagens que ainda não apareceram, como a Teodora e o Alebrije, por exemplo. Mas eu vou deixar para falar desse assunto num próximo vídeo, onde eu vou comentar com vocês algumas teorias dos fãs sobre o que pode acontecer nesse filme. Será mesmo que ele vai ser talvez o último da franquia? Ou quem sabe a gente vai ter mais filmes, ou quem sabe até mesmo um remake depois do filme da Lenda da Teodora, que está marcado para o final do ano que vem. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse trailer e desse novo pôster do novo filme de As Lendas. Se vocês estão hypados para assistir esse filme quanto eu, porque sério, eu tô muito hypadaço para ver esse filme. Souzas vai se despedindo aqui e falou!